Qual é o seu biotipo? Você é endomorfo, mesomorfo, ectomorfo? Você é mais alto, você é mais baixo? Você tem mais facilidade de ganhar a gordura? Você tem mais dificuldade de ganhar massa muscular? Você é mais alto, mais longilíneo, mais magrinho? Como é que é? Você já tem uma ideia de qual é o teu biotipo? Mas a questão é, primeiramente, esse biotipo é somente uma característica física do seu corpo e não necessariamente reflete uma condição genética de mais dificuldade de ganhar ou perder peso ou gordura. No entanto, nós podemos pensar talvez algumas estratégias que justificam os resultados. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, especialmente sobre qual seria um café da manhã ideal para cada tipo de biotipo. Mas antes de falar sobre isso, vem a vinheta. Roda a vinheta! Quando a gente pensa num café da manhã atribuído ao biotipo de um indivíduo, seja ele mais alto, mais baixo, a gente precisa identificar especialmente o peso desse indivíduo ou aparentemente a quantidade de massa magra que a gente vai precisar encher nesse indivíduo e obviamente isso está diretamente associado a quantas quilocalorias esse indivíduo precisa ter para manter suas funções vitais e também para manter o funcionamento adequado diário desse corpo em movimento, porque o corpo precisa dessas calorias. Então, um indivíduo mais alto, ele consegue ter um volume de preenchimento um pouco maior e provavelmente por conta dessa estatura, a relação do peso proporcionalmente à relação da estatura vai ser um pouco maior. Então, é uma tendência que ele necessite de mais quilocalorias. Quer dizer que o indivíduo mediano, o indivíduo mesomorfo, não precise tantas quilocalorias? Não necessariamente. Mas, pensando numa organização proporcional de um indivíduo mais alto e distribuído num peso, o indivíduo ectomorfo tende a ter uma necessidade de calorias um pouco maior e, por incrível que pareça, se esse indivíduo tiver um pouquinho acima do peso, por conta dessa distribuição, pode parecer que ele não está tão acima do peso. No entanto, se ele tiver com uma densidade muscular melhor, ou seja, se ele tiver com um percentual de gordura mais baixo, pode ser que ele vai aparentar um pouquinho mais magrinho do que o indivíduo mesomorfo com esse percentual de gordura mais baixo também, porque esse indivíduo mesomorfo é um pouco mais baixo que o ectomorfo. Já o indivíduo endomorfo, como ele é um pouco mais baixo ainda que o mesomorfo e muito mais que o ectomorfo, o fato dele ganhar um pouco mais de peso vai parecer que ele está muito mais acima do peso ou rechonchudo que o indivíduo ectomorfo. Mas essas características de composição corporal não necessariamente refletem uma necessidade de um café da manhã ou uma alimentação diferenciada. O que a gente precisa entender é que para algum determinado peso ou principalmente para alguma determinada composição corporal diferenciada, a partir dessa proporcionalidade entre estatura e também quantidade de massa magra, e lembrem-se, massa magra é tudo aquilo que não é gordura dentro de uma análise bicompartimental de composição corporal, né? A literatura chama isso também de massa livre de gordura. Só não confundam massa magra com massa muscular. Massa magra é tudo aquilo que não é gordura. Ela envolve também massa muscular, massa óssea, envolve também tecidos, órgãos. Então é muito importante a gente ter esse tipo de diferenciação. E aí a pergunta é: será então que existe um café da manhã específico para o indivíduo endomorfo, ectomorfo ou mesomorfo? Em se tratando de possibilidades, a gente tem as mesmas possibilidades. Só que a questão é quanto a gente vai ajustar para esse café da manhã em se tratando
de carboidratos, de proteínas e de gordura vai depender do quanto a gente vai distribuir do número de refeições no dia, ou talvez do quanto esse indivíduo, mesmo em se tratando de biotipo, o quanto esse indivíduo tem uma capacidade de treino, porque quanto mais ele treina, mais ele tem um gasto maior e, consequentemente, mais calorias ele vai precisar. E outra coisa importante é qual é a modalidade que ele realiza, porque indivíduos ectomorfos têm mais facilidade biomecânica de fazer exercícios de endurance. E nós sabemos que corrida, natação ou ciclismo, como modalidade de endurance, ou seja, aquelas feitas em maior duração e mantidas continuamente a contração muscular, vão gastar muito mais calorias que, por exemplo, uma musculação, porque a musculação é o que a gente chama de modalidade intermitente, no qual eu tenho uma contração com uma intensidade mais alta que o cardio, que o exercício de endurance contínuo. No entanto, depois que eu faço as repetições, seja elas 6 repetições, 8 repetições, 10 repetições, 12 repetições, eu fico numa recuperação passiva de descanso, no qual o meu corpo não faz contração muscular e espera novamente, após uma recuperação proporcional ao estímulo que eu dei numa série, para que eu consiga exercer a outra série. Mas pensando em gasto calórico, essa musculação não tende a ter um gasto tão alto. Eu posso aumentar o gasto na musculação fazendo algumas estratégias? Posso sim, tranquilamente. Mas quando nós comparamos uma análise entre exercício contínuo e uma musculação, o fato de ter uma contração muscular contínua tende a aumentar mais o gasto no exercício contínuo de endurance. E isso, para um indivíduo que biomecanicamente tem mais facilidade, vai gastar mais calorias. Então a grande questão é: existe dieta específica para biotipo ou café da manhã específico para o biotipo? Não, específico não, mas em função do gasto que pode estar aumentado, uma biomecânica do indivíduo que faz mais endurance, ou talvez um gasto que pode estar diminuído do indivíduo, por exemplo, endomorfo, que trabalha mais força e faz menos repetições, então isso pode ser um fator muito importante para que eu ajuste um café da manhã com menos calorias para um indivíduo que tem um gasto menor e ajuste um café da manhã para mais calorias do indivíduo que tem um gasto maior. Então, pensando nisso, o que a gente pode estar analisando em se tratando de possibilidade de café da manhã seria isso. Então, para um indivíduo que tem um gasto maior, talvez um pão, um macarrão, uma batata, um cuscuz, num café da manhã para um indivíduo que corre, nada ou pedala, pode ser mais atrativo do que um indivíduo que só faz a musculação, mesmo sendo a musculação com muita carga. Então, talvez num café da manhã que tenha aí ovos, que tenha também uma batata, ou talvez que tenha uma redução dessas calorias, seria mais atrativo para o indivíduo talvez que não faça endurance. Então, é muito importante que a gente tenha em mente isso, que os biotipos podem estar facilitando o gesto motor ou a modalidade praticada, e essa modalidade, em função da necessidade metabólica ou a necessidade de gasto, principalmente por conta dessa duração contínua, contração por contração, pode estar elevando mais o gasto calórico e, consequentemente, necessitando de mais quantidade ou mais calorias no café da manhã. Basicamente, a gente pensa dessa maneira, uma organização dietética do café da manhã em função do biotipo do indivíduo. Se gostou desse vídeo, senta a mão no like, comente aqui o que você achou, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, até lá!